Olá, tudo bom? A paz de Cristo para você. Estamos aqui no canal Vem o Teu Reino para fazer uma reflexão muito importante, muito relevante para esse tempo. Meu nome é Mauro, eu sou pastor, também sou ministro de música e de adoração. E é sobre esse tema que a gente vai falar. Música, adoração, louvor, culto. Hoje nós temos dezenas de igrejas e todas elas vão ao culto, né? As pessoas dizem, eu vou ao culto. Mas será que existe um culto? Será que a gente está fazendo um culto de verdade para Deus? Vamos pegar esses itens aqui para fazer uma reflexão. Não é um estudo, é uma reflexão. Um estudo gastaria muito tempo. Tá, eu estou aqui no PC porque meu notebook deu pane. Aí eu estou aqui meio virado aqui, mas o importante é o conteúdo. Se liga aí que a gente vai falar de umas coisas muito importantes. E eu quero começar lendo um texto que está em 2 Samuel 6,6. É um texto que muitas pessoas conhecem, que diz assim: Davi, Deus mandou ele levar a Arca da Aliança, né, de um lugar para o outro, e ele preparou o esquema, embora ele tenha levado errado, porque Deus falou para levar nos ombros dos levitas, e ele botou em carros de bois. Então já começou o processo errado ali. Mas não quero focar isso não. Então eu estava levando a arca, e de repente o que acontece no versículo 6? Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Então o que aconteceu? A arca estava, a carroça, os bois levando a arca da aliança. De repente os bois tropeçaram, a arca ia cair, Uzá estendeu a mão na arca, e o que aconteceu? A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por causa da sua irreverência. Pega aí. Irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Caraca, Uzá estendeu a mão à arca e morreu na hora. E a Bíblia diz por causa da sua irreverência. Essa tradução aqui diz irreverência. Então o que nós aprendemos aqui? Antes de mais nada, talvez tenha uma coisa que pode ser que você não saiba. Uzá era filho de Abinadab. E a arca ficou, segundo os estudiosos, pelo menos 62 anos na casa de Abinadab. Pô, você imagina, 62 anos. Pô, Uzá, que era filho de Abinadab, cresceu com a arca dentro de casa. A arca lá, imagina, você na tua casa e a arca lá num quarto separado, e teu filho nasce, que a arca, Abinadab tinha pelo menos 62 anos. Porque a arca ficou mais ou menos nesse tempo na casa de, ou melhor, Uzá pelo menos tinha 62 anos. Então foi o tempo médio que a arca ficou na casa de Abinadab. E Uzá cresceu com a arca lá no quarto. Imagina, cresceu, acostumou com aquela arca que simbolizava a presença de Deus. De repente ele entrava lá na arca, ia querer brincar com a arca, e Abinadab falava, filho, vem pra cá, deixa a arca quieta aí. Pô, foi muitos anos ele convivendo com a arca dentro da sua casa. Então, o que a gente aprende aí? Ele acostumou com a presença de Deus, com a arca, a ponto de achar que tinha o direito de estar cortejando a arca com os bois lá, com os sacerdotes. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que quando os bois tropeçaram, Uzá estendeu a mão à arca. Então ele estava onde? Estava do lado da arca. Nem deveria estar ali. Mas ele se achou no direito. Peraí, a arca ficou na minha casa esses anos todos. Eu convivia com a arca. Eu lanchava lá no quarto do lado da arca. Então ele se acostumou com a presença de Deus. Para ele era comum. E se achou no direito de andar do lado da arca. Para o boi tropeçar e ele estender a mão, ele estava do lado. Mas ele nem ali deveria estar. Entendeu? Então, pega isso que a gente vai falar sobre isso. Hoje, a impressão que dá é que nós acostumamos com a presença de Deus. Então, a gente acha que pode botar a mão na arca de qualquer maneira. Entendeu? Então, eu quero ressaltar uma coisa para você. Uma coisa muito importante. O modo de culto, ele mudou. O que eu digo do modo? Hoje nós não precisamos oferecer sacrifícios, holocaustos,
O sacerdote, o sumo sacerdote ia uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. O sacerdote, o povo não podia entrar, entendeu? Então ofereciam holocausto, sacrifício pelo povo, por eles mesmos. Esse modo não precisa mais. Jesus rasgou o véu na sua morte, nos fez sacerdotes e nos concedeu esse acesso ao lugar santo, ao Santo dos Santos, para o adorar. Porém, o modo, eu não vou lá oferecer sacrifício, eu não vou lá matar cordeiro, mas não mudou o princípio. Qual o princípio? O princípio de reverência e o princípio de reconhecer a santidade de Deus. Deus continua o mesmo daquele tempo. Só que hoje não tem uma arca, é o próprio Deus, entendeu? Então hoje você tem que entender, o princípio continua o mesmo, não virou bagunça. A única diferença é que você tem acesso, você não precisa de um intermediário, um sacerdote, um sumo sacerdote, você é sacerdote, você tem direito, pelo sangue de Jesus, a entrar no Santo dos Santos e adorar. Mas isso não quer dizer que você pode fazer isso de qualquer maneira. Olha que interessante aqui em Hebreus. Porque todo mundo fala, o véu rasgou, eu entro no Santo do Santo com liberdade, faço o que quero. Não deixa de ser verdade, você tem liberdade. Mas olha o que diz Hebreus 10, 19. Presta atenção. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Primeiro, não é pelo teu mérito. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Primeiro ele diz que tem que ter ousadia. Por que ousadia? Porque é o lugar santo, o lugar continua sendo santo, é a presença de Deus que está ali. Então tem que ter essa ousadia. Qual é essa ousadia? Não, eu vou entrar porque o Senhor abriu o caminho. É pelo sangue de Jesus, não é pelos meus méritos. Isso requer ousadia. Pegou? Tá bom? Mas olha o que diz. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com, aí é que tá, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então você tem acesso, o véu rasgou, beleza, mas não é bagunça. Você não vai lá, entra de qualquer maneira, tá? Você não tem compromisso, você não está buscando uma vida de santidade, você, enfim, leva uma vida independente do Senhor, Jesus não é o teu Senhor, e você acha que no domingo ou num evento você vai, não, eu entro no Santo dos Santos do jeito que eu quero, até mesmo na tua casa, no teu quarto. Negativo. Presta atenção, eu vou ler de novo esse pedaço. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com, primeiro, verdadeiro coração, sinceridade, coração verdadeiro. Senhor, eu quero te adorar, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, mas eu não sou digno, eu não sou nada, eu só estou fazendo isso porque Jesus pagou um preço e me concedeu esse acesso. Coração verdadeiro, né? Verdadeiro coração. Inteira certeza de fé. Qual a fé? De acreditar que Deus abriu o caminho para você, não pelos teus méritos, mas porque Jesus pagou um preço por ti e por mim e nos concedeu esse acesso. Beleza? Tendo os corações purificados da má consciência. O que eu entendo como má consciência? Essa consciência de que eu não vivo uma vida, não estou interessado em santidade, tá entendendo? E entro lá. Eu já entrei no passado na presença de Deus com uma consciência pesada. Eu tinha acabado de fazer um pecado, não pedi perdão, não me arrependi e estou lá dentro achando que estou na presença de Deus. Consciência, como é que tá? Aqui, ó. Tendo os corações purificados de uma má consciência, ou seja, consciência de que eu estou aqui com seriedade. Primeiro porque eu quero uma vida na presença de Deus, eu reconheço que o Senhor é Deus, que Ele é santo e eu quero estar ali para o adorar, para o reverenciar, para me prostrar diante dele. E o corpo lavado com água limpa, ou seja,
A água purifica. Então é o que eu estou falando, do perdão, do arrependimento. Assim, o véu rasgou e você tem livre acesso. Agora, você não pode entrar de qualquer maneira. Primeiro, você não vai ser aceito. E segundo, eu não me responsabilizo por você. Porque a gente tem muita coisa de, não, hoje é graça, essa graça parece até engraçada, né? Graça não é sinônimo de bagunça. Graça não é autorização para viver uma vida de pecado. Então a gente tem que entender isso. Então a graça, ó, isso aqui tudo na graça. Você tem que ter um verdadeiro coração, tem que estar em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aí o que acontece? Hoje é uma bagunça, cara. Uma bagunça. E eu quero ressaltar o que o texto fala. Deus feriu Uzá por causa da sua irreverência. Eu te pergunto, será que tem havido reverência no culto a Deus? Primeiro tem que ter essa consciência. Deus está ali. O mesmo Deus que estava no tabernáculo, simbolicamente representado pela arca, hoje está aqui agora, não é nem simbólica, é Deus mesmo presente. Jesus presente. Então ele é o soberano, ele é o criador de todas as coisas. Eu não posso me apresentar diante dele de qualquer maneira. Então você tem que ter primeiro essa consciência. Depois que eu entendo isso, que eu vou lá com essa consciência, não é oba-oba, não é brincadeira, aí eu já tenho reverência. Aí eu te pergunto, Uzá estendeu a mão na arca. Agora, não seria irreverência você ficar olhando rede social no teu celular? Não seria irreverência aquela bagunça de nego entrando 40 minutos de atraso, as pessoas adorando a presença de Deus ali, e eu entrando de blá 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 falando com pessoas? Não seria irreverência de eu estar conversando na hora do louvor, da adoração, da palavra? Uma coisa eu sei, querido, se Deus fosse tocar em pessoas por causa da sua irreverência, hoje muita gente ia morrer no meio do culto. E por que Deus não faz? Única, exclusivamente por causa da sua misericórdia. Jesus pagou um preço quando Deus, eu acredito que às vezes dá vontade de Deus fulminar. Aí ele olha o sacrifício de Jesus, até porque Jesus, a Bíblia diz que ele é um advogado diante do Pai ao nosso favor. Essa é a única razão. Entendeu? Ah, mas estamos na graça, isso não vai acontecer. Pô, a gente sempre esquece de Ananias e Safira, que no tempo da graça foram fulminados, morreram, porque mentiram o Espírito Santo. Então a coisa é séria. Eu acredito que Deus precisa restaurar essa consciência. Aí você vai dizer, poxa, mas Deus é esse Criador, esse poderoso, mas também é Pai. Claro que eu entendo que Deus é Pai. Agora, desde quando você entender que Ele é Pai, te dá o direito de desrespeitá-lo? Antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente, cara, você para entrar, falar com teu pai, era pai. Tinha filho que chamava o pai de Senhor. A coisa era séria. Se você estava brincando na rua, fizesse uma besteira, o garoto falava, vou falar com teu pai. Quando ele falava, vou falar com teu pai, o tempo fechava. Porque a gente sabia que o pai era aquele que cuidava, que a gente abraçava, mas era aquele que tratava, era dureza. Então, a figura de pai te dá liberdade, te dá amor, presença. Né? Quando tu vê Deus Todo-Poderoso, você fica com medo, caramba, reverência. E quando você é pai, você vê aquela intimidade. Porém, as duas coisas têm que andar junto. Né? Mesmo tendo intimidade, eu posso ter respeito e reverência, porque Ele é Deus e eu sou um mero pecador. Beleza? Então eu quero estar ligado. Muitas vezes a gente acostumou como usar com a presença de Deus. Tem todo dia, tem na nossa casa. Deus está, o Espírito Santo habita em nós e a gente acostuma e acha que pode fazer o que quer. Não, a gente tem que eu creio que Deus precisa restaurar essa visão de Deus. Hoje eu vejo muita irreverência, muito oba-oba, tá entendendo? Porque se Deus fosse agir do jeito que a gente merece, a gente já teria sido consumido. Tá bom, querido? Pega essa visão. E agora eu quero destacar alguns itens práticos e importantes, tá? Então, dentro dessa questão de reverência, eu quero colocar um ponto importante, né? Uma coisa que eu acho que tem sido vulgarizado e banalizado é a glória de Deus.
Caramba, a glória de Deus é a plenitude da sua essência, do seu poder. E hoje qualquer coisa é glória de Deus. Não, a glória de Deus está aqui, a glória de Deus, a glória de Deus. Olha só, os lugares, biblicamente falando, onde a glória de Deus desceu e se manifestou, olha o que aconteceu. 2 Crônicas 7, quando Salomão ergueu o templo, olha o que aconteceu. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. A glória do Senhor desceu em forma de fumaça. Cara, os sacerdotes não podiam entrar, porque a glória do Senhor estava ali. Entendeu? 2 Crônicas 5, 13 e 14. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir a sua voz, e bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, bendizendo e louvando ao Senhor, não é cantando abobrinha não, com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Cara, eles não podiam ficar de pé, porque a glória do Senhor encheu a casa. E hoje a glória do Senhor está aqui, gente, a glória do Senhor não é brincadeira. Tá entendendo? Aí a gente muda, né? Não é uma crítica aqui, tá? Mas é uma reflexão. A gente canta, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão... Eu vejo a glória... Cara, a gente não sabe o que está falando. A glória do Senhor aqui, no mínimo, vai ser como sacerdote. A gente não vai conseguir nem ficar de pé. É poder, a essência de Deus. A música é tão sem entendimento que no início da música ele diz, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E depois ele diz, eu quero ver a glória, o teu poder. Pô, primeiro ele diz que vê, e depois ele diz que quer ver. Então, uma confusão sem entendimento. Tá? Então você vê os lugares que a glória do Senhor se manifestou, os caras não podiam entrar. É muito sério, é muito profundo, entendeu? Se liga nisso. Quero pegar essa deixa aqui com você, ressaltando uma coisa. Primeiro a gente diz, vamos no culto. Ah, onde é que você vai? Eu vou no culto. Então se você vai cultuar alguém. Cultuar a Deus, ao Senhor Jesus. Então, primeiro é uma mentalidade. O que eu estou fazendo lá? Eu vou ao culto para cultuar o Senhor. Lá é um lugar de culto. Eu vou adorar. A minha motivação principal de ir no culto, como o nome já diz, é cultuar, adorar o Senhor. Essa é a essência que deveria ser o nosso culto. O motivo que eu estou lá não é para pedir oferta, não é para dar palavra de autoajuda, motivação, não é nada disso. Embora isso possa haver. Mas a essência, o motivo, a razão principal que eu vou lá é para adorar o Senhor. E eu vou te dizer o que menos acontece. Por que o que menos acontece? Pô, a gente vê hoje um culto totalmente humanista. O dirigente do louvor já chega perguntando quantos querem ser abençoados aqui essa noite? Quantos vieram buscar uma bênção? As músicas todas falam de tudo. Fala que você é um campeão, vencedor, que Deus me deu um coração de campeão. Tudo verdade. Beleza, sem problema. Mas eu não fui lá para isso. Eu fui lá para adorar o Senhor. Então, quase não se vê isso. Então, essa consciência de culto a Deus, ela precisa ser restaurada. Para que a gente tenha, isso vai gerar reverência, vai gerar respeito. E as músicas, o conteúdo é voltado para Deus. Ok? Consciência de culto a Deus. E dentro desses cultos, o maior erro são as músicas.
música voltada para o ego, música voltada para mim, para minha autoajuda, para minhas situações. E às vezes, no outro dia, o irmão chegou e perguntou para mim: e aí, o que tu achou do culto? Eu falei para ele: que culto? Aí ele me olhou com uma cara estranha. Eu falei: que culto? Não teve culto, cara. Cantamos 5, e eu anotei, eu tinha tido cuidado para anotar. Cantamos 5 músicas, me diz uma delas que tenha sido para Deus ou para Jesus. A música sem adoração, sem exaltação, sem louvor. Você veio buscar uma bênção, você é um vencedor, hoje meu milagre vai chegar, meu, não tem culto. Eu volto a repetir, a essência do culto é para Deus. Eu vou lá, as canções tem que ser canção que adore, que exalte ou que louve o nome do Senhor. Pode acontecer situações específicas? Pode, Pode haver cântico de vitória, de comunhão, mas isso são exceções. É uma coisa específica, tipo, o cara deu uma palavra sobre que você é um vencedor. Pô, aí depois você joga uma música sobre vitória. Ok, então dentro dessa visão de adoração, ou seja, eu vou no culto para cultuar a Deus. Ele é o centro do meu culto. Então lá tem que haver adoração, exaltação e louvor a Ele. Ele é o centro. Ainda que haja momentos que eu cante um cântico de comunhão, às vezes o cara pregou, o pastor pregou uma mensagem que fala de comunhão e ali eu insiro um cântico de comunhão, ou veio uma palavra de guerra, de vitória, aí eu jogo. São coisas específicas para momento específico, exceções, mas eu vou ali para adorar o Senhor. Então o conteúdo tem que ser adoração, exaltação e louvor, ok? Só que o que acontece, principalmente nesses dias, é tudo menos isso. A gente já canta dizendo que quem quer uma bênção, Deus vai te abençoar, você é um vencedor, eu tenho espírito de campeão, hoje o meu milagre vai... Tudo, e às vezes não tem um conteúdo para Deus. Então a essência do culto hoje tem sido humanista, voltada para mim. Falam até verdades, mas eu não vou lá para isso. Às vezes Deus fica de fora. Você canta de tudo, daqui a pouco vem um ofertório que é voltado para nós, daqui a pouco vem os avisos que é voltado para nós, e o culto a Deus pouco acontece. Então primeiro é mudar essa mentalidade de culto. Eu vou lá por causa do Senhor. Essa é a minha motivação que eu pretendo estar lá, ok? A Bíblia fala em Romanos 12: rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, eu canto, eu vou com entendimento, não é aquela bagunça, entendeu? Por exemplo, dá um exemplo, uma vez eu fui num culto, muita gente, 1.500 pessoas, e o dirigente ele começou: Deus está aqui. Quando você veio, Deus já estava aqui, a presença de Deus está nesse lugar. Pô, glória a Deus, estava mesmo. Todo mundo deu glória a Deus, etc e tal. E ele falou que Deus estava aqui, a presença, quantos podem sentir. E os instrumentistas tocando num tom, um fundo. E quando ele acabou de falar tudo isso, pasme. Sabe qual é a música que ele entrou? No refrão daquela música: vem neste lugar, vem. Poxa, o cara diz que Deus já estava ali, que a presença de Deus estava ali. Quantos poderiam sentir a presença de Deus? E entrou nesse refrão: vem nesse lugar, sem entendimento nenhum. Ele jogou por terra tudo que ele tinha acabado de falar. Por que ele puxou aquela música? Eu imagino, como ele era músico, estava no tom. Ele lembrou e cantou, mas sem entendimento nenhum. Então é um disparate. Você está entendendo? Por exemplo, eu quero até pegar esse gancho aqui para não criticar, mas para usar didaticamente alguns exemplos que não são legais. Beleza? Tá? Esse é o objetivo. Por exemplo, uma música que não tem cabimento. Ou a gente tem um culto racional com entendimento, ou então não é culto. Por exemplo, a música, você começa... Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti, Espírito vem. Pelo amor de Deus, você chegar numa reunião, seja lá onde for, e pedir o Espírito Santo para te visitar,
Isso é uma loucura, é um disparate. Em primeiro lugar, quem visita é quem não mora. O Espírito Santo mora na gente. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então o Espírito Santo está ali. Eu não preciso pedir para ele visitar, ainda mais visitar. Aí o Espírito vem. Como o Espírito vem, o Espírito já está. Espírito está. Quando a gente se reúne, o Espírito está em mim, está em você. Então é um erro eu clamar para o Espírito vir. Né? Uma coisa é eu falar, Espírito se manifeste. Aí é outra história. Agora eu falar, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo vem me visitar, dói. É a mesma coisa, minha esposa está no trabalho, eu ligo para ela, oi filha, vem me visitar hoje aqui. Ela vai dizer, como assim te visitar? Eu moro contigo. No caso do Espírito, ele nem sai, né? Ele está presente o tempo todo. Então é errado. Por que se canta isso? Porque não para pensar, não faz um culto racional com entendimento. Se a pessoa parar para pensar, pô, o Espírito está aqui, está dentro de você, né? Glória a Deus, aleluia, Deus está aqui. Jesus, outra coisa, clamar a presença de Jesus. Jesus já prometeu, se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele está presente. Eu não tenho que cantar uma música para que ele venha, para que ele... Isso é história de quem não tem entendimento, tá bom? Então eu queria pegar essa deixa para comentar algumas músicas que não é legal, né? Por quê? A gente tem que entender o seguinte. Vamos seguir a linha de raciocínio. Primeiro eu vou no culto para quê? Para adorar a Deus. Acabou. Eu sou ministro de louvor. Todo culto que eu dirijo, eu procuro selecionar músicas que adore, exalte ou que louve o nome do Senhor. Por exemplo, uma assim cheia de conteúdo, aquela do, eu não me lembro se é do Toque no Altar ou do Trazendo a Arca. Acima de todos, acima de tudo está o Senhor. Aí pai começa a exaltar e declarar, tu és Senhor e Reis. Governas sobre o universo, exaltando a pessoa, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos, cara, olha que exaltação, em adoração nos inclinamos a ti, ó Santo Deus, aí depois declara, tu és santo, cara, exaltação. Que coisa linda quando você está lá exaltando o nome do Senhor. Lembrei de uma outra, eu acho que é deles também, aquela é dono das estrelas e Senhor do toda a terra adora a ti, por tuas obras, por quem tu és, tá entendendo? Então ali exalta também o nome do Senhor, tá entendendo? Quero te adorar, quero te engrandecer, Senhor. Eu me prostro diante do trono do Senhor, meu escudo e fortaleza. Uma música de prostração, de reconhecimento e automaticamente de adoração. Então essa é a essência do culto. Ainda que tenha uma música, um momento que Deus direciona, uma exceção para você ministrar uns aos outros, pode ter, mas essa não é a regra e hoje tem sido a regra. Então uma coisa que você tem que lembrar é que a música é didática. Você cria conceitos quando você está cantando uma letra. Então, além de você estar adorando, a música você ensina também. Então, o primeiro foco é esse. Música para Deus. O resto é exceção, pode até acontecer, mas não é o que deve acontecer o tempo todo. Ok? Então tem algumas músicas que elas às vezes falam, são bonitas, você pode até levar, mas não é exatamente o princípio que a Bíblia diz. Eu volto a dizer, não é uma crítica, mas é alguns exemplos, né? Então, por exemplo, você pega uma música como Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. É a primeira frase da música. A pessoa diz, aquieta minha alma e faz meu coração ouvir tua voz. Não é bem assim que a palavra ensina, tá? Por exemplo, Davi, ele disse no Salmo 131, de certo, eu fiz calar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de tua mãe. Em alguns salmos antes ele diz, porque está abatido a minha alma, a alma dele se abateu. Mas ele não ficou clamando a Deus para aquietar a alma dele, ele falou, de certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma.
Você que tem que fazer calar e sossegar a tua alma. Como? Lembrando das promessas, lembrando daquilo que te traz esperança, lembrando da palavra de Deus, e você se aquieta a tua alma e começa a confiar e a descansar no Senhor. Outro salmo, Salmo 46, Deus mesmo falando, ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, ele não diz: eu vou aquietar vocês para vocês saberem que eu sou Deus. Não, ele diz: aquietai-vos. Então, eu não posso jogar responsabilidade para Deus. Então, eu falo: aquieta minha alma. Então, se minha alma não se aquietar, a culpa é de Deus. Faz meu coração ouvir tua voz. Isso é um absurdo. Desculpa, tá? É um absurdo. Faz meu coração. Então, se eu não ouvir a voz do Senhor, se meu coração não ouvir, não obedecer, a culpa é dele, que ele não fez meu coração ouvir tua voz. Agora, o que a Bíblia diz? Ó, eu botei assim: Deus não vai fazer teu coração ouvir a sua voz. Isso é responsabilidade tua. Deus fala, você obedece, ouve ou não. Exemplo, Hebreus 3,15. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Então, Deus fala. E quando isso acontecer, quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, aí endurecer o coração ou abrir é responsabilidade sua. Não é Ele que vai fazer você ouvir, fazer teu coração ouvir tua voz. Até porque senão ele tem que fazer de todo mundo, que senão ele se faria acepção de pessoas. Então você transfere, então não é assim, né? Eu não posso cantar isso: faz meu coração ouvir tua voz. Deuteronômio 28 diz o quê? Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado, se atentamente ouvir, você ouve atentamente, você tem o cuidado de fazer o que ele manda ou não. Agora, faz meu coração ouvir tua voz. Aí a pessoa já tá mal, ainda canta uma música dessa e acha que fica olhando: Senhor, faz meu coração ouvir tua voz. Não, não é verdade. Você pode até falar: Senhor, fala comigo, quero ouvir tua voz. E quando você ouvir, você não endurece o teu coração e você obedece. É um efeito, né? Essa música tem muitos pontos, pelo menos estranho, né? Por exemplo, a pessoa fala: vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Verdade. Mas aí ele já diz: mas quando eu pensar em desistir, né? Quando é tipo um advérbio de tempo. Quando ele já está dizendo que em algum lugar ele vai desistir. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, aí ele diz: você vai estar do meu lado, me segurando, me assegurando que tudo vai ficar bem. Bom, sei lá. Pô, se você desistir, cara, Deus vai deixar você desistir. Ele não vai te abandonar, ele vai estar lá disponível sempre. Se você se arrepender e voltar, cara, ele está ali, é como filho pródigo. O cara resolveu ir embora, o pai não fez nada. Vai lá, querido, vai embora. Continua sendo filho, continua. O pai continua amando? Continua, mas ele foi embora. Deus não vai estar segurando e assegurando que tudo vai ficar bem. Se você desistir, quiser desistir, Deus vai te deixar desistir. Agora, ele vai estar pronto para, se você se arrepender e voltar, ele está ali de braços abertos. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o cara já está dizendo que em algum lugar ele vai desistir. Quando? Em algum lugar. Ele não colocou, mas eu sei que se eu pensar, se já é uma condição, pode ser que aconteça ou não, mas quando eu digo quando, em algum lugar vai acontecer. E ainda joga a responsabilidade de novo para Deus. E você que isso, quando eu desistir, falar: eu desisto, você vai estar no meu lado, me segurando e me assegurando de que tudo vai ficar bem. Não é bem assim. Deus pode até falar com você: não desiste não, coisa e tal, mas se você desistir, cara, Deus vai deixar você desistir. Sabendo que se você se arrepender e voltar, ele está pronto ali para te receber. Entendeu? Então são umas coisas muito estranhas, né, que acontecem, né, com algumas músicas que nós cantamos, entendeu? Uma música linda, mas que eu não entendo muito bem. Tem outra frase muito esquisita, né, cara? Esquisita. Quando nessa música ele fala assim, né?
Essa frase pode até ser questionada dentro da mentalidade da pessoa, mas eu vou colocar a minha mentalidade, que ele diz que eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Cara, não tem descoberta melhor. Descobri que tudo que eu preciso está em ti, coisa linda. Aí depois ele diz, mas, como é que é? Eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais para admitir. Pô, ele acaba de dizer, acaba de admitir que descobriu que tudo que ele precisa está em Deus. Mas ele diz que o coração é teimoso para admitir. Pô, se descobriu, se entendeu que tudo que ele precisa está em Deus, isso é admitir. Agora, se teu coração é teimoso e não quer se colocar nessa situação, aí é outra história. Mas você já admitiu. Quando você diz que descobriu que tudo que precisa está em Deus, já está admitindo. Então, no mínimo, a pessoa aí é problemática. Ela não tem, ela é estranha, tem um monte de coisa, entendeu? Então são pontos que precisam ser questionados. Até porque se eu canto essa música num culto, eu volto a dizer, é uma música de adoração, de exaltação? Não, é uma música voltada para mim. Sou pedinte, aquieta minha alma, quero ouvir tua voz, faz meu coração, me chama para perto. Esse aí. Ele diz, mais uma vez, transferindo a responsabilidade para Deus. Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Pô, a Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Deus está sempre disponível. Mas ele precisa do teu posicionamento, entendeu? Tem circunstâncias que Deus vai lá, mas no mínimo é uma coisa dúbia, né? Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Essa pessoa é dodói, né? Mas ela diz, a palavra diz que o posicionamento é teu. Achegai-vos a Deus, aí ele vai se achegar a vós outros. Então, existe uma responsabilidade de eu buscar Deus. Agora, Ele está sempre disponível para quem eu buscar. Então, são conceitos que precisam ser revistos, entendeu? Outra música muito interessante, que também diz algo que às vezes passa desapercebido, mas às vezes, por exemplo, a música Consagração, ao Rei dos Reis, consagra. Cara, música perfeita, eu canto ela. Tudo perfeito, só que quando ele diz, toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, é uma declaração questionável, porque ele diz toda a terra, e quando ele está falando de terra, ele está falando de ser humano, de criação, toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo. Agora eu te pergunto, olha o mundo como está, olha as pessoas cada vez mais longe de Deus, e eu te pergunto, a terra hoje celebra a Deus e principalmente com cântico de júbilo. Romanos 8 diz que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então hoje a terra não celebra a Deus, principalmente com cântico de júbilo. As pessoas estão sofrendo, estão desacreditando. Então você diz uma expressão linda, mas não é verdade. Toda a terra celebra a ti com cântico de... Celebra nada. A terra, o mundo está morrendo. Até crente não está celebrando com cântico de júbilo. Só sabe murmurar. Então, tá vendo? Então uma declaração. Agora, se eu canto, toda a terra celebre a ti. Então, estou desejando, estou dizendo para que a terra celebre, entendeu? Aí é outra história, mas dizer que ela celebra com cântico de júbilo não é verdade. A terra hoje não celebra o Senhor com cântico de júbilo. Então, são coisas que passam por desapercebido. E a gente não pode esquecer que a música, que a letra é didática. Ela cria conceitos e isso é muito perigoso. Eu tenho tido bastante cuidado nessa questão de ser... Eu sou compositor, tenho mais de 200 músicas e às vezes eu pego músicas minhas antigas que eu tenho que abrir mão delas ou mudar elas todas.
Porque tem um monte de coisa muito linda. Quer dizer, uma coisa que nós temos que ter muito cuidado é com a licença poética. Ah, não, mas isso aqui é poético. Eu tenho música poética. O livro de Cantares, por exemplo, ele é cheio de poesia. Estou dizendo isso. Agora, se é uma poesia que deixa em dúvida um fundamento bíblico, alguma coisa bíblica, que deixa em dúvida na mentalidade de uma pessoa do que se está falando, talvez ela tenha que ser revista ou evitada. A gente tem que entender que tem neófitos, tem pessoas novas convertidas, tem de tudo. E às vezes você canta uma coisa e a pessoa não entende. Uma música muito boa que também tem uma coisa que, no mínimo, ela é meia dúbia. Você tem que ter cuidado com ela. O cara não é específico do que ele está falando. Por exemplo, quando ele diz: você é bem-vindo aqui, a casa é tua, pode entrar. Então, beleza. Então ele diz que a casa é tua, pode entrar. Primeira pergunta, de que casa ele está falando? Ele está falando dele como templo vivo de Deus? Ou ele está falando do salão de culto, do espaço de reunião? Porque hoje o pessoal chama aquilo ali de casa de Deus. E hoje não é. Casa de Deus habita em nós. Nós somos casa. Beleza? Então, você é bem-vindo. A casa é tua, pode entrar. Outra coisa. Pô, a casa é dele. Eu estou dizendo, pode entrar. Pô, se a casa é dele, eu não tenho que dar autorização para ele entrar. Entendeu? A casa é tua, pode entrar. Pode, ou seja, eu deixo você entrar. Pode entrar na casa que é tua. Então é um negócio assim que a gente precisa amadurecer. Tem coisas melhores, coisas... Entendeu? Então, você é bem-vindo aqui, a casa é tua. Aí isso é uma doutrina. Ele está falando da casa como pessoa, né? Vós sois edificado casa de Deus para a habitação de Deus no Espírito. Deus habita em nós, nós somos a casa de Deus. Beleza? Aí ele diz, a casa é tua. Aí eu fico bugado. Ele está falando da casa ou está falando do lugar? Né? A casa de Deus. Né? Então aquilo ali não é mais casa de Deus. Casa de Deus é você e eu. Então, e se eu sou casa de Deus, eu não tenho que falar a casa é tua, pode entrar. Poderia dizer, a casa é tua, mas não entra não. Né? Cara, Deus, sabe qual é o problema? Deus não fica saindo e entrando não, gente. O Espírito Santo não fica saindo e entrando, ele habita em nós. Habita em nós, o Espírito habita em você. Deus habita em você pelo Espírito Santo. Ponto final. Eu não tenho que ficar, vem entrar, vem habitar, vem visitar. Isso é errado. Aí a pessoa nova convertida fica bugada, ela não entende e não aprende. Por quê? Porque são as músicas que você não é claro do que está falando. Então tem músicas que criam doutrina, tem músicas que criam conceitos. Então a gente precisa ter atenção, avaliar as músicas. E o pior, né? São músicas lindíssimas. Você toca a igreja, entendendo? Delira, né? Eu não estou falando de coisa ruim, estou falando de música boa. E é aí que mora o perigo. Se ela fosse ruim, você nem botava, né? O perigo tá quando a música é boa. Volto a dizer, não estou criticando a música de ninguém. Eu mesmo já peguei música minha com erro que eu não percebi e tive que mudar. Tá entendendo? Eu tô falando de um culto racional, com entendimento. Entendeu? Então hoje, cara, eu desafio a você pegar lá o teu culto, se cantar 5 músicas, você vê quantas são direcionadas para Deus, Pai ou Filho, que exaltam, que louvem, que declara as maravilhas. Eu desafio a você. Sabe por que eu desafio? Porque eu tenho feito isso, porque eu estou estudando, eu estou pesquisando, eu tenho analisado o que é contado, tanto na igreja que eu frequento, quanto em outras. E eu vou ser generoso, 80% das músicas são voltadas para o homem, autoajuda, falando de mim, para mim. Às vezes eu tenho a impressão que Deus fica lá no trono e não tem nada para ele. Às vezes uma musiquinha ou outra, né, exalta, adora ou louva. Eu desafio você a verificar isso e você vai ver.
E quando o culto deveria ser, cara, eu vou lá adorar, eu vou lá exaltar, eu vou lá me prostrar, eu vou lá declarar as maravilhas do Senhor. Cara, se a minha motivação não é essa, eu estou errado. Tanto então eu não posso dizer, eu vou no culto. Não, eu vou na reunião, eu vou no... Dá outro nome. Agora, se você diz que vai no culto, você vai cultuar. E o conteúdo daquilo que rola no culto, a maioria das coisas, falando de mim, da minha vitória, de quem eu sou, coisas essas válidas, tirando esses deslizes assim em alguns conteúdos, coisas essas válidas, mas a minha motivação não deve ser essa. Tá? Isso é exceção, acontece esporadicamente, entendeu? Eu sonho com culto, já participei de culto, que a essência era adoração, né? Aí você pode ter os cânticos específicos, como o cântico de comunhão, em algum momento específico, né? Até os cânticos espontâneos, que é aquilo que quando acaba uma música fica os acordes e a pessoa improvisa ali. Cara, que hora boa para você dizer que Deus é santo, que Ele é adorado, que Ele é rei, que você o adora, que você o ama, e às vezes o cara pega aquele momento e começa a falar música pro homem, que vai levantar, que os problemas de você... Isso pode acontecer, mas isso deve ser, se eu colocar em porcentagem, eu diria 10%, 5%. Entendeu? A gente não precisa se preocupar que quando que Deus quiser ministrar ao povo, ele nem precisa da gente, ele vai direcionar, ele vai fazer as coisas da forma certa. Eu já vi cântico onde foram 3 horas de adoração, de louvor, cântico espontâneo para o Senhor e pessoas se converterem sem apelo. Eu posso citar nomes. Teve um culto uma vez que a gente estava adorando, foi até um momento de cântico espontâneo, uma pessoa pegou a arma, foi lá no púlpito, lá arriou a arma, começou a chorar dizendo que ia se suicidar e que se arrependeu e queria Deus, sem apelo, sem música motivacional, no meio da adoração. Porque a ambiência de Deus, ela constrange o pecador. Não preciso de muito esforço não, entendeu? Então, para não se estender tanto, eu acho que hoje a mentalidade precisa mudar, entendeu? Existe uma confusão sobre o que é contemporâneo e o que é princípio, o que é culto racional. O que é contemporâneo? Pô, hoje você tem internet, o YouTube, você filma ao vivo, você tem o equipamento, você tem luzes, né? Ar-condicionado, isso tudo é do tempo, eu não posso ficar igual antigamente, uma caixinha de som. Então tem que usar os recursos hoje, que são contemporâneos, da época, tudo. Agora, o princípio continua o mesmo. Celebrai com júbilo ao Senhor, celebrai ao Senhor e não ao homem. Né? Adorai o Senhor, por exemplo, o Salmo 40, né? Tirou-me de um poço de perdição, me colocou sobre a rocha, e ele diz, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. E ainda diz, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Me pôs nos lábios um hino de quê? De louvor ao Senhor. Muitos verão essas coisas e confiarão no Senhor. Nós não precisamos da ajuda do Espírito Santo, tá? Então, fechando aqui a mentalidade. Primeiro, eu vou lá por causa de Deus. Eu tenho que rever o conteúdo, se exalta, tá? Essa é a minha motivação. Se Deus autorizar, eu puxo um cântico de fé, de ajuda. São exceções. Pode haver? Pode, mas são exceções. A essência é a adoração, louvor e exaltação ao Senhor. Eu vou lá para isso. O culto tem que ser racional, com inteligência. Com inteligência. Eu não posso cantar uma coisa que eu nem sei o que eu estou cantando. Não posso falar, Espírito, vem me visitar se ele habita em mim. Isso é falta de inteligência, falta de entendimento. Tá bom, queridos? Então eu quero deixar essa motivação, essa reflexão sobre os nossos cultos, sobre a questão de adoração. Os músicos, alerta para os músicos, não tem lugar para gosto pessoal.
O cara vai dirigir o louvor, ele puxa as músicas que ele gosta, às vezes ele escolhe a música de acordo com a semana que ele viveu. Aí ele viveu uma semana atribulada, a tendência é ele puxar a experiência que aconteceu com ele aquela semana. Entendeu? Muito cuidado os dirigentes que escolhem as canções, tá entendendo? Se você fixar os olhos em Deus, independente do que eu vivi, o culto é para Deus, eu vou lá para adorá-lo e exaltá-lo. Eu vou procurar as canções que fazem isso, tá? E deixe algum stand-by, se Deus mover, se Deus autorizar, você pode ministrar uns aos outros e etc e tal. Então essa é a visão, tá? Não preciso de sacrifício, o véu foi rasgado. E eu quero fechar com aquele versículo de Hebreus 10, 19. Vou repetir. Tendo, pois, irmãos, ousadia, seja ousado, pelo sangue de Jesus você tem acesso, tá? Para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, não pelos teus méritos. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com, anota, verdadeiro coração, sinceridade, reconhecimento de Deus e de quem você é, inteira certeza de fé, ou seja, não é pelo meus méritos, eu creio que Deus abriu o caminho, fé, tendo os corações purificados da má consciência. Eu vou lá livre. Eu não estou brincando com Deus. Que se eu tenho um pecado, eu confessei, entendeu? Eu vou lá com a consciência limpa. Purificado da má consciência. E o corpo lavado com água limpa. É graça? É. O véu foi rasgado? Foi. Eu posso entrar diante do trono do Santo do Santo? Pode. Pelo novo e vivo caminho que ele me consagrou. Mas eu não faço isso de qualquer maneira. Não é bagunça. Então, leia, medite em Hebreus 10, 19, para tu ver os requisitos. Então, quando você for se apresentar, eu vou num culto adorar o Senhor, pelo menos é para isso que eu vou. Muitas vezes não rola, mas é para isso que eu vou. Eu tenho que ler esses requisitos e saber se eu me enquadro. Se não se enquadra, passa a se enquadrar. Sem crise. Passa a se enquadrar. Você tem que mudar a tua mentalidade e teu entendimento. E a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da tua mente. Então, quando a mente é renovada? Quando você conhece a verdade. Eu estou aqui renovando tua mente. Através da palavra, da consciência, da visão. Aí tua mente é renovada. Caramba, legal. Agora, eu que tenho que me transformar. Renovou a mente, agora eu vou andar de acordo. Transformados pela... Quem renova a mente é o Senhor, é a palavra, é a Bíblia, é os fundamentos. Isso renova a tua mente. Agora, quem se transforma é você. Transformai-vos pela renovação da tua mente. Então, eu acredito que Deus esteja renovando um pouco mais a nossa mente aqui sobre o culto racional, o conteúdo daquilo que a gente canta, daquilo que a gente fala. Tá? Para quê? Para que a gente tenha um culto, primeiro, que agrade a Deus. Não tem que agradar ao homem, escolher a música preferida do pastor que vai pregar. O pastor vai pregar, eu sei que ele gosta dessa música, eu vou escolher a música preferida dele. Pelo amor de Deus, gente. Vamos mudar a nossa mentalidade. Deus é o centro, o Senhor Jesus é o centro. Eu vou ali para adorar o Senhor Jesus, para exaltar o nome dele. Ponto final. O resto é resto. O resto pode acontecer, mas são exceção. É a minoria do culto. E vou dizer mais. Você vai ver o que vai acontecer. Deus se agrada. E quando ele se agrada, ele se compraz em abençoar com cura, com sinais. Não preciso de grande coisa não. Uma congregação onde o louvor, a adoração está acontecendo e Deus se agrada, quase sempre ele responde com o quê? Com fogo. O sacrifício aceitável a Deus, ele respondia com fogo, que era o sinal que ele está se agradando. Então esse sinal pode acontecer hoje. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe, muda a tua mentalidade, compartilha isso com os músicos, com os dirigentes da tua igreja, para que a gente aprenda a adorar o Senhor da forma certa. Deus abençoe. Paz de Cristo para você.